A continuación, vamos a dar inicio a la charla y dando la bienvenida y presentando a la PhD Aline Siteneski. Vamos a leer un breve resumen sobre su trabajo. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el área de Neurociencias por la Universidad del Sur de Santa Catarina, Brasil, 2014. Doctora en Neurociencias por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, 2019. Actualmente es docente e investigadora en el Instituto de Investigación de la Universidad Técnica de Manabí, 2019, donde imparte clases de neurociencias en las carreras de medicina y programas de posgrado. Además, coordina el Grupo de Investigación Neuro, UTM, promoviendo avances en el estudio de los trastornos neuropsiquiátricos. Con una sólida trayectoria en investigación, sus áreas de especialización incluyen estudios clínicos y epidemiológicos de los trastornos neuropsiquiátricos en diversas poblaciones, incluyendo pacientes oncológicos. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de alto impacto, SJR, JCR, durante los últimos años, destacándose con su contribución a la investigación en salud pública y neurociencias. Damos la bienvenida a la PhD Aline. Muchas gracias. Buenos días con todos. Es una alegría estar con ustedes. Gracias, doutora Gunara, por el espacio. Yo voy a presentarles algunos datos de investigación que tengo de nuestro grupo de investigación, pero também algunos datos a nível mundial. E vamos conversar um pouco sobre os fatores de risco e como nós outros somos humanos expuestos a los riesgos que podem llevarnos a tener un trastorno de salud mental, sea una depresión, una ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno que se desarrolla debido a nuestro estilo de vida. Nosotros vamos conversar entonces primeiramente sobre dados epidemiológicos, como comentei com vocês, e queria chamar só a atenção para a média de edad, onde surgem os primeiros sintomas de um transtorno de humor. Observem comigo o primeiro gráfico representando os transtornos de humor, onde entra a depressão, com uma média de idade de 20 anos, os transtornos de ansiedade um pouco mais temprano, então este adolescente com 15 anos, e os transtornos de personalidade também a los 20 anos. Então, os transtornos de saúde mental, eles vão acometer cerca de 708.000 pessoas no ano de 2021. É interessante pensar que é exatamente neste cambio de la pubertad, onde o indivíduo empieza a ter cambios hormonais, que ele passa a tener los primeros síntomas de trastornos mentales que pueden llevar ese individuo en la vida adulta hasta a problemas cada vez más graves. Y un fator de riesgo para suicidio es la depresión. Sabemos que la mayor parte de los pacientes que se suicidan tienen históricos prévios de depresión. Y quiero mostrarles para ustedes un estudio que hicimos en Ecuador. Uma, por favor. Aí, vocês observem, onde está representado em rojo, são as províncias que têm maiores índices de suicídio em Equador. Cabe destacar que o método de suicídio mais comum em Equador é o ahorcamento, que nós outros temos altos índices de ahorcamento em indivíduos jovens, em adolescentes, e que os scores que foram em 2011 de 8,15 ou em la atualidade, temos dados de 8,81 a cada 100.000 pessoas que se suicidam no país. Quero chamar a atenção para os fatores de risco, principalmente o neurodesarrollo, ou seja, o desarrollo do sistema nervioso central. Nós temos uma região que está ubicada na parte frontal de nosso cérebro, chamada de corteza prefrontal. Esta é a última região neuroanatômica a desarrollar-se em um indivíduo. Se desarrolla aproximadamente a los 25 anos. É por este motivo que nós temos características de indivíduos jovens que não vamos a ter em indivíduos adultos. Jovens são mais impulsivos, jovens ponderam menos as consequências de suas atitudes, correto? Então,
Vuelve una, por favor. Quiero mostrarles este gráfico de los cerebros. Donde está más azul es el desarrollo de las estruturas anatômicas. Observem que um indivíduo com 12 anos, ele vai ter mais desarrollada as habilidades detrás do cérebro e do meio, que são habilidades motoras, e gradativamente vai desenvolvendo-se até chegar aos 20 anos e ter essa corteza pré-frontal desarrollada. É a corteza pré-frontal a responsável por razonamento e por atenção. Observem aqui que, mientras a corteza pré-frontal não está desarrollada, existe uma outra região do cérebro chamada de estriado, que é a região que está mais ativa. O estriado, por sua vez, é a região dos hábitos, é onde os hábitos são formados. Significa que um indivíduo jovem, ele é seus hábitos. Se ele tem bons hábitos, ele vai ter bom controle de suas atitudes. Se ele tem malos hábitos, vai ter mau controle de suas atitudes. Porque a região do cérebro que se está desarrollando é a que vai monitorear nossas condutas adequadas. Eu definiria a corteza pré-frontal como a região do cérebro que hace lo que é difícil quando é a coisa correta a hacer. Por exemplo, nesse momento, vocês estão mirando uma charla e alguns de vocês podem estar com hambre, outro pode estar com várias atividades acumuladas e tinham o desejo de sair, mas não saem porque o correto é estar aqui. Quem inibe condutas inadequadas é a corteza pré-frontal. Essa região também pode ser inibida por outras condutas, como, por exemplo, álcool. Quando tomamos álcool, nós temos uma inibição temporal da corteza pré-frontal. É aquele indivíduo que ele nunca baila, mas se ele toma álcool, ele empieza a bailar, é um bailarín. Então, essa corteza pré-frontal é a região do cérebro que monitoreia todas as atividades que deveriam ser consideradas como corretas. Por favor. Mais uma. Nós hicimos um estudo que está em processo de publicação, que nós mostramos um dado interessante do Equador. E em indivíduos jovens, em ninhos e adolescentes, população pediátrica, por sua vez, nós observamos que as ninhas, as mulheres, elas são mais propensas a ter sintomas depressivos e que os homens são mais propensos a serem internados em hospitais do Equador por uso de substâncias. E isso é um dado bastante interessante para o cuidado da população equatoriana. Vuelve uno, por favor. Quando evaluamos a ansiedade, nós observamos a nível do Equador, está representado para vocês esta bolita em rojo. Quanto maior a bolita, maior as entradas hospitalares por ansiedade no Equador. Observem comigo que nós temos altos índices de ansiedade em la província de Galápagos e Tungurahua e que nós temos scores de ansiedade que iniciavam em 2011 com 5,86 e que ao final de 2022 já estavam em 9,30 a nível nacional. Significa que cada vez mais o transtorno de ansiedade é frequente aqui em todas as populações, não só pediátricas. Quando evaluamos depressão, podem observar que os scores cambiam a nível do Equador, aunque tenhamos dados de bastante prevalência em Galápagos, em las demás províncias há uma distribuição igual. Significa que os scores de depressão são muito maiores que os de ansiedade. Observem comigo, teníamos 9,41 casos por 100 mil habitantes e, em la atualidade, chegamos a 13,9%. É mais que os scores a nível mundial de depressão no país. Nós realizamos um estudo específico em Porto Viejo que nos mostrou scores de 8,6. Esse estudo realizamos em trabalhadoras rurais. Mulheres são mais suscetíveis a ter depressão que homens. E em trabalhadoras rurais, nós evaluamos a Sierra e a Costa. Pode passar uma, por favor? Ah, não, vuelve. Eu pensei que havia posto um outro gráfico. E nós observamos que depressão é mais comum em la
población de la costa y que ansiedad es más común en la población de la sierra entre mujeres trabajadoras rurales. Essa investigação também foi interessante porque teníamos uma muestra bastante grande. Podemos definir, por lo tanto, a saúde mental. Saúde mental pode ser definida como o funcionamento adequado do organismo, do ponto de vista fisiológico, que permita a um ser humano ser minimamente funcional em sua vida diária. Significa que é que nós outros seamos capazes de chegar ao trabalho e trabalhar e chegar à casa e ter paciência com as pessoas com quem estamos convivendo. E aí les pergunto, temos saúde mental? Todos têm saúde mental? Todos têm paciência em todos os momentos, porque paciência na manhã é uma, paciência na noite é outra, verdade? E é por este motivo que nós outros temos que falar de fatores de risco. E o principal fator de risco para os problemas de los transtornos de saúde mental é a qualidade de sueño. Nós estamos sofrendo cronicamente de ausência de sueño adequado. Por lo tanto, eu trago para vocês alguns gráficos mostrando as hormonas que nos permitem estar despierto ou estar dormindo. Então, nesse momento, nós temos cortisol alto, porque estamos despiertos, temos energia. Luego que o cortisol empieza a bajar, empieza a subir a produção de melatonina e, por lo tanto, eu tenho a indução ao sueño, verdade? Pero, además de isso, existem outras moléculas que participam desta indução ao sueño. E entre elas, cabe destacar uma molécula que se chama adenosina. Observem este gráfico de sua esquerda. E neste gráfico, podemos observar a linha azul, o acúmulo de adenosina. A adenosina se acumula no cérebro e dormimos, diminuímos a adenosina do cérebro. A adenosina, ela hace a pressão para dormir. Se o indivíduo é privado de sueño ao longo do tempo, ele em algum momento vai dormir, porque a adenosina se acumula de uma forma tão intensa no cérebro que o cérebro apaga. Esta adenosina é lavada durante o sueño. Esse é um processo de limpeza, onde o líquido cefalorraquídeo chega ao sistema nervoso e lava a adenosina. É uma limpeza. Essa limpeza é extremadamente necessária para que nós outros tenhamos as funções de memória restauradas ao dia seguinte e as funções de emoção e, por lo tanto, nossa saúde mental. Nós outros temos o hábito, nós outros me incluo, porque eu também tenho o hábito de tomar café. Café é uma molécula que inibe as receptoras de adenosina e, neste momento, ela produz uma certa euforia. Como qualquer outro tipo de substância que é consumida, existe algo que se chama sensibilização. As primeiras vezes causa alerta, pero já depois de alguns anos tomando café, nadie mais se queda alerta tomando café, correto? O café é só uma alegria que temos em la vida. Pero o café traz alguns prejuízos por el sueño, dependendo do horário que nós outros estamos tomando. Se eu tomo um café e eu sei que a média vida deste café no organismo é de 6 horas, eu não posso ter cafeína circulante no cérebro no momento de sua limpeza. No momento da limpeza da adenosina, eu tenho que ter níveis de cafeína, não posso ter níveis de cafeína no cérebro. Significa que, se são 6 horas, o último café deve ser tomado por volta de 3 da tarde. E não mais tarde, porque é o tempo que o cérebro, que o corpo necessita para depurá-lo. Café ou té que contenha cafeína, ou Coca-Cola, ou qualquer outro tipo de substância que tenha cafeína. Isso é bastante importante para este processo de limpeza. Aline, pero eu tomo café e duermo. Eu tenho o hábito de tomar café para dormir. Eu estou falando de limpeza de adenosina encefálica. Não significa que você induzir o sueño, você está limpiando o cérebro. Esta limpeza é importante para prevenir Alzheimer. Então, se você toma cafeína na noite, você tem um piezito em fator de risco para Alzheimer. Já não é que vai causar Alzheimer. Nós sabemos que fatores de risco são uma coleção de fatores.
¿ok? Además de eso, el cerebro recibe información de la luz que es captada por la retina, comunica-se com uma região do cérebro donde permite que nosso corpo tenha este ritmo que chamamos de ritmo circadiano, que é o ritmo que permite que tenhamos 24 horas em nossa rotina de sueño e vigília. Ok. Estas células que estão na retina se comunicam com este núcleo supraquiasmático que tem várias moléculas. Essas moléculas do núcleo supraquiasmático produzem uma proteína, essas células produzem uma proteína que inibe sua própria produção em exatamente 24 horas. E é interessante esses genes, que esses genes são chamados de genes reloj, porque eles são os que monitoreiam se estamos despiertos ou estamos dormindo. Por que estou falando de isso em momento de falar de saúde mental? Porque as pessoas que têm problemas de saúde mental ou depressão tendem a quedar-se em ambientes oscuros ou tendem a quedar-se em ambientes com luz artificial. E quem ativa esses genes para dizer que são 24 horas, que a hora é dia, a hora é noite, produz a melatonina, é a luz natural. Então, é muito importante iniciar o dia com exposição à luz natural para regular esse ritmo que chamamos de ritmo circadiano. Estávamos neste ambiente e atualmente vivimos neste ambiente. Em um ambiente onde a luz artificial está constantemente em contato com nossa retina e que, por lo tanto, causa esses desbalances das hormonas que temos no sistema nervioso central, que induzem o sonho. A privação de sonho causa problemas emocionais, aumenta a probabilidade de termos Alzheimer e demências, aumenta também a probabilidade de termos depressão, ansiedade. Privação de sonho causa perda de memória progressiva e perda de memória no dia seguinte, falta de atenção. Então, eu queria deixar para vocês essa importância de dormir adequadamente, algumas ideias que temos dentro das neurociências, dos estudos de neurociências comprovadas cientificamente que podem auxiliar o paciente a dormir adequadamente. E deixar-lhes esta memória de que um cérebro privado de sonho tem consequências e é inevitável. O cérebro necessita as 7 ou 8 horas de sonho em um cérebro adulto. Ninhos têm características diferentes. Además, um cérebro privado de sonho, pode passar, por favor? Um cérebro privado de sonho tem uma ativação de uma região do cérebro chamada de amígdala, que é a região que detecta o medo. Em la amígdala, que depois da detecção do medo, nós vamos a ter uma ativação de moléculas no sistema nervioso que permitem perifericamente um aumento do cortisol. Pero o cortisol, que é importante para estarmos despiertos, em excesso causa o famoso estresse, correto? Excesso de cortisol, estresse. A privação de sonho ativa a amígdala. Observem esse gráfico, um indivíduo que dorme adequadamente e um indivíduo em privação de sonho. E por que isso é importante? Porque o estresse ou o medo, ele pode ser natural. Eu estou caminhando no serpentário, vejo uma culebra e me assusto. Esse é um medo natural fisiológico. Meus músculos me preparam para huir ou correr. Pero temos medo no trânsito, temos medo de conversar com alguém, temos medos que não são reais. Mi exemplo de la culebra, a ativação do sistema nervioso central, então, via hipotálamo liberando todas as hormonas periféricas e permitindo que o corpo tenha reações que não são condizentes com o que nós outros estamos vivendo. É um medo real ou é um medo imaginário? E também quero trazer para vocês essa imagem que é bastante interessante desde o hipotálamo e chamar a atenção para a parte de abaixo. Então, hipotálamo, glândula hipófise, médula adrenal, cortisol periférico. Vocês sabem que o cortisol periférico tem funções importantes, como
función del sistema inmune, como funciones en el hígado con la gluconeogénesis, como funciones musculares y en el tejido adiposo. Significa que cortisol aumentado por privação de sueño ou por estresse, ou por ativação da amígdala, seja qual seja o motivo, vai ocasionar função suprimida do sistema imune, é decir, aquele indivíduo que tem 3, 4 gripas al año. Vocês sabem que o sistema imune eficiente, ele evita que você tenha tantos processos de função imune suprimida. É aquele indivíduo que tem glucosa alta na sangue, é aquele indivíduo que tem catabolismo de proteína e que engorda, porque privação de sueño ou excesso de cortisol causa lipólise. Además, a nível central, nós chamamos bastante a atenção para as neurotransmissoras. Aqui temos os níveis adequados de estresse, representado para vocês como corticosterona, correto? Então, se eu tenho níveis muito baixos de cortisol, uma pessoa com muita serotonina, é uma pessoa muito lenta. Uma pessoa com demasiada serotonina, ela crê que já tem todo o suficiente para viver. Então, por que trabalharia? É uma pessoa lenta. Luego, eu tenho os níveis adequados de cortisol, como noradrenalina, acetilcolina, dopamina, que são neurotransmissoras que permitem que nós tenhamos a eficiência para realizar as atividades las quais nos proponemos, e nós temos muito cortisol com a morte de neuronas, e aí aumentando a probabilidade de transtornos de saúde mental e também de enfermedades neurodegenerativas. Además, el estrés, él inibe la corteza prefrontal. Si la corteza prefrontal son las características nuestras, son las cosas correctas a hacer, personas que são estressadas são pessoas mais tercas, pessimistas, que têm uma péssima memória de trabalho e que vão ter o que nós chamamos de anedonia, falta de interesse ou prazer para atividades que antes lhe davam interesse ou prazer. O estresse causa todos esses tipos de transtornos periféricos. E o estresse é a porta de entrada para a ansiedade, que é a porta de entrada para a depressão e que pode levar, então, a problemas mais graves. Pero também quero contar-lhes um pouco sobre a dopamina. A dopamina é uma neurotransmissora liberada no sistema nervioso central, que é o motivo para a ação. Então, vocês estão aqui motivados por pela invitação da doutora Gulnara. Essa foi a motivação, o motivo para a ação, porque estão aqui. Nós temos motivo para a ação para todas as atividades que hacemos. Então, as características do cérebro das pessoas são diferentes. Mi cerebro é diferente de cada um de vocês. Existem pessoas categorizadas como eutímicas, existem pessoas categorizadas como distímicas e existem pessoas categorizadas como hipertímicas. Um eutímico é um indivíduo que tem dopamina em seu cérebro a nível normal. A dopamina se queda como me olvidei a palavra, torneira? Uma chave de água. Como a chave de água goteando, goteia, 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 ok? Então, se tem uma dopamina em uma neurona com a outra goteando, goteando, goteando. O indivíduo eutímico tem um goteio normal. O indivíduo distímico é um indivíduo que tem um goteio mais lento. E ele é lento, porque dopamina é movimento. Então, é aquele indivíduo que você disse, por favor, vai allá, e ele vai assim. Vocês conhecem alguém assim? Você, por favor, corra isso, e ele vai aí. E lentamente lo corre, verdade? Esse é um indivíduo que é distímico. Existe também ele que é hipertímico, que é todo o contrário. Ele sai correndo, ele faz todo muito rápido, ele não sabe como ele está tomado está em toma corrente, verdade? Ok. Existem indivíduos que têm esta característica. Geralmente trabalham juntos, né? É lento com ele dinâmico. Não existe nada bueno ou malo. Um distímico pode ter problemas e um
e um hipertímico também. Aqui quero mostrar para vocês a dopamina em fase. Neurona pré, neurona pós-sináptica e vuelve una. A dopamina em fases. Observem comigo que há os níveis tônicos. Aqui está ele eutímico, ele distímico e ele hipertímico. E que há a dopamina em fases. Também temos a dopamina sendo liberada com mais fases. Enquanto que evolucionamos com dopamina o suficiente para ter motivação para comer, tomar água ou motivação para as atividades necessárias diárias, hoje temos dopamina com várias coisas que não existem despacio. Ponga uma à vez. Comidas que são comidas hiperpalatáveis, pode passar. Videojuegos, siga. Interação social, Netflix ou celular. Todas essas atividades que realizamos também liberam dopamina. Agora vamos a pensar em um cérebro adicto de dopamina. Um cérebro que em la manhã come algo rico, depois se queda no celular, depois tem interação social, depois nem sei quê, depois nem sei quê. Vocês creem que este cérebro que está aqui, ele vai lograr viver uma vida sem luz? Ok? Será que este cerebro, para ele, é o suficiente estar com uma sola pessoa mirando o mar? Ele necessita dopamina. Dopamina vem de todas essas atividades, geralmente unidas ao mesmo tempo e no mesmo dia. Então, é bastante comum que pessoas que são adictas de dopamina não sintam prazer com outras atividades. E a isso vamos chamar anedônia. Quando esta pessoa deixa de ter prazer com atividades que antes tinha prazer. Por exemplo, uma pessoa que toca guitarra e agora já não tem interesse na guitarra. E isso é o primeiro passo para um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade. Estou contando essas histórias para vocês. Este nível tônico de dopamina que estava aqui, ele barra. E quando ele barra, eu empiezo a ter os processos de anedônia. Vivir solo por el placer vai deixar a vida sem placer. É importante, a nível de curiosidade, que libera dopamina, professora? Aí estão os níveis de dopamina liberados no cérebro em diferentes atividades. Assim que condutas hiperdopaminérgicas podem levar-nos a ter um processo, iniciar um processo depressivo ou um processo ansioso. É necessário que aprendamos a viver com coisas sencillas, a mirar o mar, a viver momentos que hagam nosso cérebro volver a ter este contato exclusivo com uma sola pessoa. Então, eu tenho o hábito de dizer a mis estudiantes, obviamente, eles não se interessam por uma classe. O celular tem música, tem movimento. Eu sou só uma professora e, às vezes, não há luz, é só uma pantalla e la pizarra. Então, é difícil que eles tenham motivação para aprender, verdade? Pode passar. Quero contar-lhes a história de esta investigação que é muito bonita. Essa investigação foi realizada com veteranos de Vietnã, então os veteranos de guerra, eles em guerra se tornaram adictos de heroína. A heroína em Vietnã era bastante pura, então altos índices de adicção, además estavam em um ambiente super hostil, seus companheiros com problemas, eles se devolvem ao ambiente de seus lares, de seus hogares, e se realiza a investigação. E o mais interessante é que quase 90% de eles deixam de usar cocaína, só 10% seguem utilizando. E aí nós vemos que a dopamina também depende do ambiente. Em que ambiente estamos insertados? Com quem estamos? Com quem convivimos? Essas pessoas também podem levar-nos a ter hábitos equivocados. Este estudo é muito interessante. Esse estudo foi realizado com juízes americanos.
Estes juízes foram investigados ao longo de vários dias e se evaluava suas decisões. Eles queriam saber se a decisão era mais severa ou era mais blanda ao longo do dia. E sabem que descobriram? Que as primeiras decisões eram mais prováveis de serem positivas e iam reduzindo até a hora da comida. Aí o indivíduo comia e depois, buenas decisões de novo. E aí ia diminuindo até a hora da comida. Não é coincidência, é cansaço. Este cansaço e é motivação. Eles estavam motivados para comer, tinham hambre. Então, quanto maior a motivação para dormir, para comer, para todo, menor a probabilidade que estemos atentos a uma classe, por exemplo, ou atentos a qualquer tipo de atividade. Então, vamos a pensar assim: o cérebro só aprende se eu duermo bem, se eu não tenho hambre, não tenho sonho, se eu não tenho. Tem que ter condições perfeitas para que nós outros tenhamos tanto controle emocional como controle de motivação. Vamos pensar em todos os transtornos mentais como um score que vai desde blando até severo, onde eu tenho um indivíduo saudável ou estressado que vai necessitar de apoio e autocuidado e onde eu tenho um indivíduo lutando já em crises, necessitando, por sua vez, de ajuda profissional. Quantos fatores de risco temos e quantos fatores de proteção para chegar a este ponto? Significa que uma pessoa só vai desenvolver um transtorno de saúde mental se os fatores de risco são maiores que os fatores protetores, porque nós vivimos em um ambiente estressante e o estresse é parte de nossa rotina. É impossível que não tenhamos estresse. Assim, vamos falar um pouco de fatores de proteção. O primeiro de eles é a meditação. A meditação é um fator de proteção de problemas de saúde mental e de transtornos neurológicos e de problemas neurodegenerativos como Alzheimer e Parkinson. É importante pensar que a meditação não necessariamente involucra o que imaginamos, sentar-se e estar meditando por várias horas. A meditação pode ser realizada em um solo minuto, a meditação pode ser guiada, onde nós nos concentramos em determinadas partes do corpo e vamos seguindo essa concentração. Seria treinar o cérebro para estar no momento presente, que era o que conversava com a doutora Gunara. Quando falamos de ansiedade, você vai pensar em ansiedade como pensar em múltiplas atividades, mas ansiedade vai mais allá. O diagnóstico de ansiedade conlleva um indivíduo que é incapaz de viver o momento presente porque está constantemente monitorando o futuro. É aquele indivíduo que está aqui, mas está preocupado com o que vai ser depois. E pior, ele também se preocupa com o que os demais vão fazer. Então, isso genera em seu cérebro uma sobrecarga emocional, porque ele, además de estar preocupado que depois vai comer, que não sei o que, ele está preocupado que seu filho vai comer, que isso não sei o que vai comer, que não sei o que vai comer, que onde vai, que depois que vai, que se vai retrasar. Este tipo de atividades, que não é estar aqui no momento presente, que é projetar-se no futuro, são características de um indivíduo ansioso, que podem ser melhoradas com meditação. Também quero mostrar-lhes esta imagem. Esta imagem representa um cérebro saudável e um indivíduo com depressão. Esta região que está representada em roja é o hipocampo. O hipocampo é a região onde guardam nossas memórias. Observem como o hipocampo de um indivíduo depressivo é menor que o hipocampo de um indivíduo saudável. Significa que um indivíduo com depressão tem menos memória, tem uma pior memória. Pero nós sabemos que o exercício físico reverte esta diminuição de estrutura neuroanatômica. Então, praticar exercícios físicos é essencial, não só para dormir adequadamente, como para restaurar nossas emoções. Quero deixar-lhes este
este quadro e também deixar-lhes este pensamento a respeito de prevenção de problemas de transtornos de saúde mental para nós outros mesmos. É inevitável pensar em la prática de exercício, inevitável pensar em la calidad de sueño, em las intervenções sociais e interações sociais. Alguns estudos recentes mostram que indivíduos que têm buenos relacionamentos, têm amigos, têm uma pareja ou têm interacções sociais, têm uma melhor saúde mental que indivíduos que não la possuem. Então, estamos falando de fatores, é um paquete com vários tipos de atividades. Devemos praticar exercícios físicos, devemos dormir adequadamente, devemos ter interações sociais adequadas, mas e o consumo de alguns nutrientes que temos evidências científicas suficientes. Por isso, eu trago evidências científicas suficientes para comprovar que podem auxiliar no processo de saúde do cérebro. Se hubiera que dizer uno, seria duerma. Se hubiera que dizer dos, seria duerme e haga exercício. Se hubiera que dizer três, seria duerma, haga exercício e consuma este tipo de nutriente. Todos eles têm evidências científicas suficientes mostrando que os níveis adequados no sistema nervioso central são capazes de trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E nós, como neurocientistas, sempre queremos uma substância que pueda auxiliar a memória, verdade? O objetivo de todos é ter uma excelente memória. Creem que se existiera uma pastilha capaz de melhorar a memória, já seria patente da indústria farmacêutica. Não lo há. Lo mejor são o consumo de alguns nutrientes que podem, então, auxiliar nesse processo de saúde. E isso era a mensagem que queria deixar-lhes. Graças por sua atenção. Bueno, agradecemos la intervención y la exposición de la PhD Aline Siteneski. ¿Alguna persona que tenga preguntas? Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por su fantástica explicación, muy interesante. Una consulta. ¿Tiene por si acaso usted experiencia con el uso de la aceticolina, especialmente para memoria, para trastornos también de salud mental? É super importante. A acetilcolina é uma neurotransmissora produzida em nosso cérebro, pero a níveis exógenos sempre temos que pensar um pouco, porque sabemos que o cérebro tem a barreira hematoencefálica e que muitas moléculas não cruzam ou não cruzam o suficiente para que tenha benefícios. Então, pode auxiliar um paciente em um processo inicial de Alzheimer, obviamente, que é a primeira neurotransmissora que termina no paciente, um paciente com demência senil, mas em um paciente sano, deveríamos pensá-lo a nível de suplemento, quizá não esteja cruzando a barreira hematoencefálica. A nível de fármaco, já com efetividade comprovada que cruza a barreira hematoencefálica, para um indivíduo jovem, será que vale a pena os desbalances de neurotransmissores que vai ocasionar aí? Pero sim, para um indivíduo com início de demência, sim usaríamos. Sobre la astaxantina, la verdad es que este tema a mí siempre me ha gustado, entonces tengo algunas preguntas. Sobre la astaxantina también, se supone que esto sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Encontramos este suplemento en los mariscos, especialmente en los camarones y el salmón. No sé si ha escuchado algo al respecto. Sim, aí sim, doutora, porque aí estamos falando de níveis nutricionais. Então, sempre que pensamos em níveis nutricionais, nós vamos a ter este cruce da barreira hematoencefálica e os benefícios. Há um estudo interessante que eles correram ninhos com problemas de aprendizagem, dividiram em dois grupos. Um grupo se hizo suplementação
o objetivo era ômega 3 neste caso, e o outro grupo não hizo, e o grupo que hizo suplementação melhorou ao final de um ano. Então, houve toda a melhora de los problemas de aprendizagem. Então, sim, eu creio que sim, vale a pena a nível suplemento e também a nível de consumo, né, de los pescados em geral e o salmão para quem pode. Hay una pregunta a través del Zoom. Dice, me gustaría saber si una persona ha sido detectada con depresión y los antidepresivos no funcionaron y toma medicinas psicotrópicas y desea dejarlas de tomar, ¿cómo podría hacerlo? Muy bien, el paciente con depresión siempre va a tener episodios de volver a tener las crisis y nosotros en la clínica se pratica el uso de antidepresivos, se empieza con un antidepresivo selectivo de la recaptación de serotonina, pasa por un tricíclico que va a tener 3 neurotransmisoras y muchas veces ese paciente no mejora. Significa que la depresión es multifatorial, no eran esas neurotransmisoras que estaban ausentes. Entonces, en la clínica ya se está usando algunos ativadores de glutamato, entonces, como son los fármacos para Alzheimer vía NMDA, em um intento de melhorar essa clínica desse paciente, e também já se estão usando os psicotrópicos. E os psicotrópicos são utilizados em la clínica em México com bastantes resultados positivos. Nosotros lo que tenemos que pensar es que un paciente con depresión es un individuo único y que lo que auxilia a un paciente no va a auxiliar el otro, y como la persona nos hace la pregunta, dejarlo, su cerebro ya restauró los niveles, porque es tan bonito pensar así, si yo tengo diabetes, yo uso insulina para aumentar metabolizar a glucosa, verdade? Eu hago injeções de insulina. Agora, se meu cerebro não tem serotonina, por que não posso tomá-la? Ok? Então, esse cerebro já está restaurado, sim ou não? Esses níveis de neurotransmissoras já estão restaurados? E aí só sobrou uma adicção? Ou esse cerebro aún não está restaurado? Então, cada paciente seria um universo neste caso. Pero sí, los psicotrópicos, los psicodélicos estão sendo utilizados para tratar. E já em Equador, já creio que já está em uso a ketamina, que seria um inibidor, um ativador de NMDA, né? A nível glutamato aí.